Olá, olá! Voltamos com mais um Papo Desinformante, a nossa conversa semanal sobre o assunto do ano, desinformação. A organização Sleeping Giants Brasil botou no ar uma nova campanha pressionando as plataformas. Dessa vez o alvo foi o YouTube, Google, né? A organização garante que o YouTube não disponibiliza no Brasil ferramentas importantes que ela já oferece em outros países. Quer dizer, o Brasil estaria sendo aí negligenciado, especialmente nesse ano eleitoral. Também acusa a plataforma de não aplicar os seus termos de uso corretamente. Ao remover 3 vídeos de uma conta, por exemplo, em 90 dias, o YouTube teria que suspender esse canal, mas não faz isso aqui no Brasil, ou faz isso de uma maneira não muito adequada. João, na última campanha no mês passado, o Twitter reagiu, o alvo tinha sido o Twitter, ele reagiu e passou a oferecer uma ferramenta de denúncia de fake news. Se a gente não pressionar, se a sociedade civil não pressionar, as plataformas não vão mesmo fazer o dever de casa, né? Nem com as eleições à vista, é isso? Ah, não vão mesmo, Ana. O que a gente tem assistido pelo mundo e os vazamentos ou as whistleblowers do Facebook, etc., mostram essas plataformas só agem sob pressão, ou pressão política ou pressão econômica. E acho que os Sleeping Giants têm mostrado os dois caminhos, né? Eles vinham apostando muito nas pressões econômicas, a partir de tentando minar as fontes de anúncio dos programas que praticam desinformação ou discurso de ódio, e agora passaram a se concentrar numa pressão política mais forte em relação às plataformas. O primeiro alvo, como você disse, foi o Twitter e agora o YouTube. E acho que não é à toa. O YouTube, de fato, é um ambiente de muita... onde se repetem, né, casos de desinformação. Muitas vezes a gente vê vídeos não listados que depois são divulgados por outros instrumentos como o Telegram. Isso faz com que a própria plataforma não receba tantas denúncias, porque isso não está num ambiente público. Então, eles têm 3 demandas e acho que é importante a gente entender cada uma delas. A primeira é um relatório de transparência de propaganda política. Isso significa que o Google e o YouTube devem organizar uma biblioteca de anúncios para que a gente possa entender quais são, quem está fazendo anúncios, quem está gastando o quê com anúncios ligados à questão política. O Google já anunciou que deve fazer isso ainda esse ano, mas o compromisso estava, digamos assim, frouxo. A reivindicação é de que isso seja feito imediatamente, isso possa estar correndo já no primeiro semestre, durante a pré-campanha, e que atinja não só os anúncios eleitorais, mas também os anúncios políticos. A tendência parece o Google focar só em deputados e candidatos a deputados, governadores e candidatos a presidente, ou seja, tentar recortar a política a partir dos candidatos e detentores de cargos nacionais. A segunda reivindicação, uma reivindicação também muito importante de trazer para o Brasil a política de integridade eleitoral que o YouTube pratica nos Estados Unidos e na Alemanha. São esses os 2 únicos países que já foram atendidos por essa política. Isso significa, na prática, por exemplo, você considerar desinformação um tipo de acusação infundada sobre fraude nas urnas, ou vários dos elementos que estão ligados a essa discussão de integridade eleitoral passam a ser entendidos como desinformação, se feitos claramente só como uma peça de propaganda e não como uma denúncia, vamos dizer assim, verossímil, né? O terceiro ponto é a política de remoção de conteúdos. O que a gente tem visto? O YouTube tem uma regra que diz que se o mesmo canal tem 3 vídeos suspensos ou removidos por prática de desinformação, por exemplo, ele deveria ter o canal suspenso. Só que isso não acontece sempre, isso acontece, digamos, seletivamente, e na prática o que organizações como Sleeping Giants e os parceiros que estão com eles na campanha estão pedindo YouTube, faça valer as suas próprias regras. Se você tem uma regra dizendo que isso deve acontecer, que depois de 3 remoções o canal deve ser suspenso, por favor, façam valer. Acho que o grande acerto da campanha dos Sleeping Giants e dos parceiros é apresentar pedidos muito factíveis e que dialogam com políticas que a empresa já está adotando em outras partes do mundo. Então, vamos ver como é que vai ser a reação do YouTube e se essas conquistas são fundamentais para a democracia brasileira, vem aqui também para o Brasil. Beleza, João, a gente segue acompanhando esse assunto. Bom, outro assunto quentíssimo, né? O assunto de hoje
que a gente está acompanhando é a guerra da Rússia contra a Ucrânia. Nessa semana, o presidente russo reconheceu 2 territórios no leste da Ucrânia como independentes, e nessa madrugada as tropas russas invadiram e atacaram com mísseis o país. Esse conflito ele veio recheado de informações falsas, contranarrativas, propagandas enganosas, como apontaram até sites de checagem estrangeiros, né, que acusam a criação de fake news para apoiar essa invasão russa. Para entender um pouco desinformação em tempos de guerra, a Liz Nóbrega conversou com um pesquisador da área. A entrevista completinha sai hoje, mas a Liz vai adiantar alguns pontos aqui para a gente. Isso, Ana. A gente acordou hoje, né, com essa tensão realmente muito estabelecida, e, na verdade, se concretizando na invasão e nos ataques à Ucrânia. Mas a gente aqui do Desinformante já estava acompanhando essa tensão acumulada e também tentando entender, né, como a desinformação ela é utilizada como uma arma de guerra. E para isso a gente fez uma entrevista muito bacana que sai hoje no Desinformante com um professor e pesquisador em relações internacionais, o Bernardo Wall. Nessa conversa, o professor ele retomou a origem russa do termo da desinformação e mostrou também como essa sempre foi uma estratégia para a KGB, né, que era um órgão de segurança do Estado da antiga União Soviética, né? E um aspecto interessante também que o professor relembrou nessa entrevista é que o presidente Vladimir Putin era um oficial da KGB, ou seja, né, ele importou muitas técnicas do órgão. Mas como o professor Bernardo destacou também, né, e a gente também sabe, essa estratégia de desinformação não é uma estratégia necessariamente nova, né? O livro A Arte da Guerra, por exemplo, que ele foi escrito ainda antes de Cristo, ele já enfatizava, né, como a psicologia e o engano são estratégias mais bem-sucedidas para a guerra, né? Utilizar o engano em prol de conquistar os seus objetivos na guerra. E aí, nessa entrevista, que, como eu disse, né, ela está bem interessante, o professor também fez um paralelo com a guerra do Iraque, em 2003, né? E o uso de informações falsas pelos Estados Unidos para justificar essa invasão em território iraquiano. E também destacou alguns outros casos de desinformação, como, por exemplo, na Guerra Fria, em que o KGB plantou uma informação falsa que os Estados Unidos tinham criado o vírus da AIDS. Então, a gente percebe que uma estratégia utilizada em vários conflitos internacionais e na própria política. E outro ponto bem interessante que o professor trouxe nessa entrevista, né, um conceito nas relações internacionais chamado de centros de gravidade, um conceito que surge lá no século XIX. E na época do autor que cunhou esse conceito, o centro de gravidade, né, que seria aquilo que poderia desequilibrar um conflito, costumava ser a capital do inimigo, podia ser o exército inimigo, mas que atualmente esse centro de gravidade é a opinião pública. Então, a desinformação é uma forma de manipular essa opinião pública e colocar, né, as pessoas concordando com aquele seu propósito de invadir, de começar um conflito, né? Por fim, o professor comentou, né, que acha muito difícil ter uma guerra sem que haja desinformação, porque a desinformação ela faz parte desse jogo político, né? E que a guerra é um reino de incerteza. Então, essa entrevista ela vai estar daqui a pouquinho no nosso site, e quem se interessar pelo tema, quiser aprender um pouquinho mais também sobre desinformação nas guerras, a gente recomenda essa leitura. Excelente, Liz. Já estou curiosa para ler. Bom, ontem saiu o censo de 2021 do Atlas da Notícia. Ele revelou que 2.968 cidades brasileiras são desertos de notícia, quer dizer, são cidades, são localidades que não têm produção jornalística local. 1.460 municípios possuem apenas 1 ou 2 veículos locais, o que os configura também como quase desertos. Então, no total, a gente tem 29,3 milhões de brasileiros que vivem nesses desertos de notícias. Nina, apesar de a situação ainda ser bastante precária, esse censo apontou que houve uma queda de 10% nas regiões desprovidas de veículos de comunicação. É o jornalismo online que está oferecendo aí novas possibilidades, ajudando aí no empreendedorismo de mídia para as pessoas se informarem? Então, Ana, certamente o crescimento do digital é um dos principais dados que esse relatório traz, né? Pela primeira vez aí o digital ele passa à frente dos outros tipos de veículos, né? Sobretudo das rádios, que eram majoritárias. Apesar da diferença ainda ser bem pequena, ele aparece justamente como o formato mais usado.
Então, essa ideia de que o digital ele pode também permitir um acesso maior, facilitar a criação de conteúdo por pessoas que não necessariamente têm especialidade ou recursos financeiros para criar algum outro tipo de veículo. Então, isso é um ponto positivo que certamente o ambiente digital acaba contribuindo aí para a gente ter uma diversidade maior, uma pluralidade maior de notícias circulando. Mas, por outro lado, a gente vê que a desigualdade ainda é muito grande, né? Então, a gente tem desigualdades regionais muito importantes, especialmente relacionadas à região norte e à região nordeste, que ainda tem grandes áreas que estão descobertas de informação, digamos assim, de informação produzida localmente, né? E isso faz com que a gente dependa ainda muito das mídias nacionais, né? Claro que em qualquer país as mídias nacionais vão ter um papel muito relevante e que é um papel diferente das mídias regionais, né? Não é uma questão de competição entre as duas. Mas o fato é que quando você não tem uma produção de notícias locais, você não se sente representado, atraído, digamos assim, pelos veículos nacionais, que muitas vezes estão cobrindo pautas que são muito distantes da sua realidade, né? Então, é muito interessante quando a gente consegue complementar um panorama nacional com um panorama local. Isso faz com que as pessoas se sintam mais estimuladas e próximas do jornalismo. E quando a gente não tem essa informação local, isso acaba não acontecendo. E, por outro lado, quando a gente não tem informação jornalística de confiança que as pessoas acompanhem, a gente acaba tendo um espaço ainda maior para a circulação da desinformação, né? Então, a gente fala hoje, quando a gente fala do cenário nacional de forma ampla, a gente fala dessa disputa de visibilidade que tem entre os conteúdos jornalísticos e os conteúdos desinformativos. Imagine quando a gente está falando de uma realidade em que os conteúdos jornalísticos sobre o local praticamente inexistem. Então, aí a desinformação consegue realmente correr solta sem nada que seja capaz, digamos assim, de explicar, né, de dar mais informações, de ir atrás de fontes confiáveis e de explicações, sejam elas científicas, sejam elas a partir das autoridades, etc., para o que está acontecendo naquela localidade. Um outro ponto interessante que o relatório traz é justamente o papel das mídias oficiais também, né? Eles falam que muitas localidades têm mídias das suas prefeituras ou das suas câmaras de vereadores, mas que isso não pode ser considerado como uma informação jornalística, porque é uma informação que está ali diretamente ligada a quem está no poder, né? Então, isso também pode ser um viés aí negativo, digamos assim. É importante processar a informação pública, mas, por outro lado, não permite o contraditório, os pontos de vista diferentes, muitas vezes. Então, vamos continuar atentos. O trabalho do Atlas da Notícia é contínuo, é super importante. Então, a gente vai continuar aí tendo notícias de como é que isso evolui nos próximos anos. Legal, Nina. Matéria completa já está no site, hein? desinformante.com.br. Por hoje é só. Nos acompanhe nas redes. Tem outras matérias bem bacanas lá no site, no Instagram, no Twitter. Nós somos Desinformante BR. Até a próxima e tchau.